Então vamos agora para a aula que a gente vai falar sobre os indicadores de preço de uma determinada empresa. Vamos nos manter aquele exemplo que a gente vinha usando, o da padaria. Porém, vamos agregar uma informação aqui. Vamos falar que existe uma proposta para comprá-la, no valor de R$500 mil. E aí, com base nisso, vamos fazer um parênteses aqui? Vamos lembrar que as negociações que acontecem na bolsa, você tem dia a dia, segundo a segundo, propostas acontecendo ali. Então eu quero comprar determinada ação por tal preço, eu vou fazer uma proposta. Se o mercado estiver sendo transacionado naqueles patamares, ela vai acontecer. Então isso aqui nada mais é do que uma proposta, assim como as transações na bolsa também não passam de propostas. Então vamos lá. Se a gente tem nesse exemplo aqui R$500 mil que eu tive de oferta, como é que ficaria o meu indicador de preço-lucro usando isso daqui como base? Eu vou pegar o valor da proposta, dividir pelo que eu tive de lucro no ano e eu vou chegar, neste exemplo aqui, em 25. Significa que eu vou precisar de 25 anos para ter de volta o investimento aqui, o preço que eu paguei na padaria. Tá bom, aqui chegamos no primeiro exemplo. Um outro ponto aqui também bastante interessante, um outro indicador muito utilizado na análise fundamentalista. Preço sobre valor patrimonial, que são duas coisas diferentes. O preço que eu consigo vender a padaria hoje versus o quanto eu investi de fato na padaria. Lembra que nesse exemplo, esse padeiro, esse empreendedor, ele investiu R$310 mil quando ele montou a padaria. E hoje ele tem uma proposta de venda, né, para ser comprada a padaria por R$500 mil. Então, se eu dividir R$500 mil por 300 mil, eu vou ter 1,61. Significa que o valor que está sendo oferecido no mercado é de 1,61 vezes o quanto o investidor utilizou para montar aquele negócio. Então, o terceiro indicador aqui, preço sobre EBITDA. Então, eu vou pegar aqui esses 500 mil e dividir pelo EBITDA. Vou chegar em 12,5. Então eu preciso de 12 anos e meio para que o EBITDA pague o preço que está sendo oferecido aqui. Vamos lembrar que essa empresa aqui ainda tem empréstimo, então talvez aqui nesse caso esse não seria o indicador melhor utilizado, tá? Mas eu diria que os principais, quando a gente faz análises fundamentalistas, são preço-lucro e preço sobre valor patrimonial. Por que eles conseguem medir? Primeiro aqui, quantos anos eu demoro para ter o retorno do meu investimento? Esse indicador, quanto mais baixo, mais interessante para o comprador. Quanto mais alto, mais caro, em tese, estaria a empresa. O preço sobre valor patrimonial também mede o quão mais alto está sendo oferecido, está sendo essa proposta com relação ao quando foi montado aquele negócio. Então, o preço sobre valor patrimonial também é um indicador muito importante para a gente conseguir medir se determinada empresa se ela está muito cara. Aqui também, quanto mais alto isso daqui estiver, mais cara vai estar aquela empresa. E se isso daqui estiver muito baixo, às vezes até abaixo de 1, pode significar, pode indicar de que aquela empresa está barata. Logicamente, quando a gente olha o preço sobre valor patrimonial quando está abaixo de 1, ou seja, a minha linha de patrimônio líquido que eu tenho ali naquela empresa, ela vale mais do que o preço que está sendo negociado no mercado, se estiver acontecendo, talvez exista uma expectativa por parte do mercado de que aquela empresa está destruindo o valor. Então esse é um ponto também de atenção. Então vamos aqui para o último indicador, que é o Dividend Yield. Aqui, no caso, a gente também usou como exemplo, como se tivesse sido distribuído todo o meu resultado. Eu tive 20 mil de lucro e estou distribuindo tudo. Isso, na grande maioria das vezes, não acontece com as ações da bolsa, tá bom? Então, geralmente, quando eu tenho um lucro lá de X mil reais, X milhares de reais, as empresas não distribuem tudo. Mas aqui no caso, vamos usar como exemplo, e esse dividend yield foi 100% da distribuição dos resultados. Se eu fizer aqui, vou dividir o 20 por 500, eu vou chegar num dividend yield de 4%. Significa que o retorno que eu tenho em lucro, que vai diretamente para o bolso do investidor, porque lembrando que tanto as ações, né, quando eu tenho uma empresa também, quando eu faço essa distribuição, aquilo sai da empresa e cai diretamente na minha conta corrente, da corretora ou do banco, enfim. Então, isso é indicativo também de rentabilidade.
pingou na minha conta 4% em proporção ao quanto essa empresa está sendo negociada hoje, ao quanto essa empresa vale hoje. Então esse daqui também é um indicativo bastante importante que a gente utiliza. Agora na próxima aula vamos falar sobre os indicadores divididos pelas ações.